ciclo de vida, né? Data Analytics subiu muito o interesse em cima disso, especialmente nos últimos 10 anos. Mas a gente parar para pensar, é algo que a gente faz naturalmente, sempre fez todo o tempo. De todo momento tem um conjunto de dados, a gente analisa e traz alguma informação sobre isso. Então foi aquele comentário que eu tinha feito na aula passada, para quem aí for exemplo de relações públicas, jornalismo. Cara, a fofoca, ela é o fruto de uma análise acuradíssima de dados, formando a informação, e a parte da visualização ali é tu comentar com um coleguinha fofoca. Então, ali existe uma análise de dados. Eu fiz essa piada, mas, por exemplo, o pessoal de realmente RP jornalista. Pô, eu tenho ali um monte de dados, um monte de informação, um monte de coisa que foi me dada, e eu tenho que transformar isso numa comunicação relevante para o meu público. Eu faço um trabalho de dados aqui. Pessoal que estava falando aí da parte de imposto, etc. Vai ter, o imposto é tal, a alíquota é X, o fato gerador é Y. Tu analisa todos esses pilares para te concluir se a pessoa é ou não incidente ali, ela tem incidência do imposto, e qual que é o total. Então, vocês analisam dados naturalmente. É uma parte, novamente, muito do ser humano. É algo que a gente faz o tempo todo. O que a gente vai fazer aqui é uma coisa um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho muito. Por isso que existe Analytics. Mas, no geral, quando a gente fala de Data Analytics, é o conjunto de métodos e técnicas que permitem, em 3 etapas principais, o gerenciamento da nossa coleta, que a gente falou bastante na outra aula, a transformação, que é muito daquele bloco do CRISP que fala de pegar os dados, transformar, modelar, e a visualização, que é a parte da entrega dos dados de vocês. Não necessariamente a visualização é sempre um dashboard, embora vocês vão ter também as disciplinas de visualização de dados, né, mais voltado para dashboards, para gráficos, não necessariamente sempre é uma visualização assim. Às vezes pode ser uma visualização, uma apresentação PowerPoint, pode ser um relatório, pode ser um valor que vocês sabem na cabeça de vocês para abordar numa discussão, e essa visualização que vocês vão ter. Vai ter o dashboard, claro, que é o mais visível nisso tudo, infográficos, então muito que está em ascensão também são os jornais que trazem infográficos de uma situação. É um método de visualização de dados. E aí, o que eu queria conversar com vocês, antes da gente falar sobre todo o pensamento analítico, é definir o que é dado de fato. Então, os dados, acho que todo mundo está bem conhecido do Excel, todo mundo aqui já teve problema com o Excel, foi abrir uma tabela e tudo aquele negócio travou, etc. E é o modo mais comum que a gente conhece de dados, né? Então, tá aqui, coluna, as linhas, o texto ali escrito. Essa é a forma, inclusive, que vocês veem no MySQL, né? No SQL em geral, linha, coluna. Mas isso não tira o valor que tudo pode ser dado. Então, o texto ali na tabela é dado. Texto puro, por exemplo. Então, vamos supor que vocês, na verdade, são analistas forenses e vão analisar um conjunto de cartas para descobrir quem é o assassino que está deixando cartas. Isso, a análise de dados é feita em texto puro. Para quem já trabalhou com mapeamento geográfico aí, tem o QGIS. Então, na verdade, ele não é nem latitude e longitude. Ele é um polígono que forma uma área que vocês vão ter um local, uma região. Isso é um dado. Música é dado. Voz de vocês, quando a gente fala alguma coisa, é dado. Tanto que a gente tem vários sistemas que fazem o speech to text. Então, da fala para o texto. Passa por uma análise por aí quando a gente conversa. Imagem é dado. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com biometria facial, trabalha, por exemplo, com o rótulo de uma determinada cerveja, isso também é um dado. Lógico, no dia a dia, que a gente vai discutir aqui, são os dados que estão na tabela e são texto. Mas eu trago tudo isso para a gente conversar, que não é a única forma de dados que a gente tem. Então, vocês podem se interessar por isso e descobrir, em um momento, trabalhar com uma base de dados que são de imagens. E vocês vão ter métodos específicos para trabalhar com isso, por exemplo. Então, no fim do dia, tudo que vocês veem é dado. Tudo, literalmente tudo pode ser dado. Às vezes a gente tem uma pergunta assim, tá, mas da onde a gente vem os dados, né? Da onde que eu vou extrair esses dados? De qualquer lugar. Tudo para vocês pode ser relevante. Depende da pergunta que vocês querem fazer.
E aí a gente vai no ponto que o grande barato dessa conversa que a gente está tendo, por que tem esse curso, por que tem essa área, é transformar dado em informação. Dado por si só não significa nada. Então, por exemplo, vamos supor, tem um óculos aqui, isso aqui é um dado. E eu tenho meu rosto aqui sem o óculos, é outro dado. Cada um na sua coluninha não diz nada. O óculos sozinho é um óculos, eu sem ele sou eu. Quando eu coloco o óculos, eu passo a informação que eu tenho alguma deficiência visual em algum nível. Eu preciso dele para enxergar. Veja, eu sem ele continuo sendo quem eu sou, logicamente, mas eu não passo nenhuma informação nesse sentido. Vocês não vão conseguir deduzir esse ponto se eu enxergo 100% ou não. O óculos por si só solto, ele é irrelevante. Ele deve ter algum grau, alguma coisa, mas vocês não sabem se quem usa é uma mulher, se é uma pessoa não binária, se ele é um óculos que está com lente, está sem lente, só está parado aqui. Então, eu passo a ter o dado, ele é aquilo que é o atributo bruto. Então, ele sem processamento, ele, por si só, ele não vai informar nada, ele pode ser muito relevante. Ele pode ter relevância ali. Então, pensem, por exemplo, um dado sobre uma transação mega secreta, super cara, 1 trilhão de dólares, blá, blá, blá. Pô, ele por si só, a gente já sabe que tem um ponto ali, pois só esse dado, se vazar, já vai dar uma dor de cabeça, por exemplo. A gente pode pensar dessa forma. Mas ele por si só, ele não vai falar quem fez a transação, quantas vezes foi pago, quem estava do outro lado, o que foi transacionado. Ele vai precisar se agregar com outros para que a gente tenha uma informação. 1 trilhão de dólares, por exemplo, pode ser muito se for lucro. E pode ser uma desgraça se a gente parar a pensar formando uma informação anti-prejuízo. Então, a gente depende de outros dados agregados para ter esse ponto. E daí, pessoal, passada essa experiência aqui, vamos falar um pouquinho sobre nosso tipo de análise de dados. O que a gente tem de cada um. A primeira, são 4 formas, assim, 4 tipos de análise. E a primeira é a descritiva. Então, pensar o que aconteceu, o que é. Então, por exemplo, alguém abriu o microfone? Certo? A descritiva, vocês podem, às vezes, ter muito acesso a isso quando a gente olha muito para relatórios de Power BI. Às vezes, ele trabalha muito ali com a descritiva, e já foi, né? O que já aconteceu lá atrás. Mas é a forma da gente perceber quais são... Tive uma métrica, por exemplo, X no mês de janeiro, a métrica Y no mês de fevereiro. Então, eu condenso tudo o que aconteceu e mostro o que houve. Então, vejo o meu comportamento no passado. Então, por exemplo, eu olho lá para trás e eu percebo que de quarta-feira vende-se mais cerveja porque tem jogo. Quando tem quarta-feira, quando tem partida rodada do Brasileirão, aquela localidade que está recebendo o jogo ou o time está jogando, tem um aumento do venda de cerveja. Está descrevendo que isso aconteceu. Eu consigo olhar para trás e ver. E aí, pessoal, aí acaba, a análise descritiva ela pode ser univariada. Então, a gente vai olhar só para um atributo, ali, uma única variável na nossa coluna de dados. Então, por exemplo, a quantidade de cervejas vendidas no mês de julho. Acabou. Pode ser bivariada, então a quantidade de cervejas vendidas no mês de julho durante a semana. Então eu tenho, por semana, eu vou dividir isso em quantidade de cerveja. Como pode ser multivariado. Eu quero saber a quantidade de cervejas vendidas no julho, no dia de semana, quando tem jogo Brasileirão da Série A. Como deixar mais complexo, e faço a pergunta. Qual que é a melhor análise descritiva? Cara, aqui responde a tua dúvida. É isso, não existe a melhor, existe aquela que responde a dúvida de vocês. Então, aqui é mais o princípio. Tenho uma dúvida, vou ver o que aconteceu. Ou, eu sei que deu algum problema, vamos supor que deu um incidente de alguma coisa, faltou estoque para determinada empresa,
determinada distribuidora, eu vou ver o que aconteceu. Poxa, eu vejo no índice de produção que estava caindo, por isso que faltou o estoque. Mas já foi. Só para ter uma ideia do que aconteceu. Daí, eu consigo entender o porquê isso aconteceu. Então, veja, eu tenho, por exemplo, algo que aconteceu. Teve a queda da produção do estoque. Faltou cerveja para o centro de distribuição. E eu vi que teve uma queda. Por que teve essa queda? Aí eu vou desdobrando a minha pergunta. Então, eu vejo, por exemplo, que teve uma queda, de fato. Isso aconteceu porque desde janeiro tá... Sei lá, o cara que vende a garrafa de vidro, ele parou de vender, ele está diminuindo a venda, e eu vou relacionando isso. Ou então eu percebo, no caso do Brasileirão, que vende mais de quarta-feira, aonde o time está jogando, eu tento entender, por exemplo, tá, legal, isso acontece, mas são jogos sempre que tem mais público, menos público, é um público de qual nível, são times muito rivais, é um nível de muita rivalidade, é um nível pouca rivalidade. O que está afetando o que aconteceu lá atrás? Eu começo a entender a causa raiz. Então, na verdade, é como se fosse uma descritiva 2.0. Eu vou explorar além da minha métrica. Eu sei, por exemplo, que eu vendi 50 garrafas de cerveja. Eu vou entender o porquê eu vendi essas 50 garrafas. Meu público é esse, meu público é aquele. Eu vou destrinchando o meu problema. E da mesma forma que a gente olha para trás, o Analytics olha para frente também. Muitas vezes a gente fica muito stuck pensando, o Analytics é só o que olha para trás. Quando a gente pensa em Power BI, por exemplo, em relatórios, então às vezes a gente tem uma visão dessa. Ou então existe muito uma visão de, o Analytics é só no futuro. É um super, só vai ver o que vai acontecer lá para frente. E não, na verdade ele é uma mistura de tudo. Ele olha para trás para o que está acontecendo agora, a gente pode ter coisas real time, e para o que vai acontecer também. Nisso, a gente tem a análise preditiva. O que vai acontecer? Então, veja, se eu sei que eu vendo, por exemplo, tantas cervejas na frente de estádio quando tem jogo, eu já tenho essa informação feita. Eu sei que eu vendo mais. Eu já comparei minha venda de terça-feira e de quarta-feira no mesmo ponto e percebo que na quarta-feira tem um acréscimo de 20%. Então, quais são os comportamentos futuros que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer, então, que toda quarta-feira vai ter um acréscimo de 20% e eu posso colocar isso numa linha de produção. Então, a preditiva é tanto eu tentar entender o que vai acontecer, porque, olha, eu olhei lá atrás, é sempre 20%, então, se eu tenho a projeção de vender, por exemplo, esse mês 100 garrafas, como tem um jogo muito específico que a gente já viu lá atrás, que é um jogo que tem muito interesse das pessoas, vai vender mais 20%. Então, eu já mostro graficamente, eu desenho isso e falo, vamos vender 120 garrafas, por exemplo. Vamos ter um acréscimo aqui de 20 garrafas. Eu olho isso para frente. E aqui também entra muito da liberdade de vocês de poderem falar o que vai acontecer no sentido de eu vou fazer uma apresentação, eu analisei os dados, vou apresentar isso para alguém, vou apresentar isso para um comitê, alguma coisa. Vocês vão agir da maneira preditiva. Pelo que eu analisei dos dados, isso aqui vai acontecer. Vamos pensar numa solução, vamos pensar numa estratégia para que isso possa acontecer de fato. Análise preditiva, se a gente parar muito para pensar, aproveitando o ciclo de eleição, e eu não quero falar de candidato nenhum, mas é só para a gente pensar na eleição, quando a gente tem uma análise assim, poxa, o candidato fulaninho está a quatro pesquisas subindo, a tendência dele é continuar subindo e vai ser a pessoa que vai ser eleita para cargo de XPTO. Então, tem uma predição do que pode acontecer. É o que vai acontecer? Não, não é o que vai acontecer. Pode chegar no meio do caminho e a gente vê que o candidato Y subiu e vai passar. Mas aí eu te tenho naquele momento a predição que é aquele candidato Z vai ganhar. E além disso, a gente pode trabalhar também com a prescritiva. Então, a prescritiva ele é uma simulação de coisas que poderiam ser feitas para melhorar. Então, eu tenho uma análise preditiva, eu vejo ali o que foi feito, o que pode ser feito para melhorar, e eu vou criar simulações de cenários.
Então, pensando de novo em eleição, a minha predição é que o fulaninho ou a fulaninha vai ganhar. A minha prescrição é aquela simulação que a gente tem, por exemplo, de dado o segundo turno que tem o A e o B, o A ganha. No segundo turno que tem o B e o C, daí é o B que ganha. Então, eu vou simulando cenários sobre isso. Eu já sei mais ou menos quem pode ir para o segundo turno. A preditiva já me falou que é o A, o B ou C. São os que estão despontando para ir para o segundo turno. Mas vai ser justamente na prescritiva que eu consigo fazer simulação e para pensar o que poderia ser feito e o que pode ser feito com essas informações que eu recebi da preditiva. Então, eu crio cenários e vejo a diferença ali, e isso me ajuda a implementar uma ação. Então, se eu sei já que eu tenho uma chance maior de vender determinado produto naquele cenário, como é que eu posso tentar entender, poxa, eu posso vender mais. Eu vendo mais dele dentro de um escritório, dentro de do mercado, eu vendo mais, por exemplo, Quero sim, a Cristiane da Ambev está esperando uma ligação minha. É meio. Cristiane? Oi, Francisco, tudo bem? E você? Ai, Francisco, mil desculpas, tá? Cris, eu acabei te mutando, porque eu acho que sem querer, na hora que tu foi atender, tu acabou batendo aqui para desmutar. Mas tudo certo aí com o Francisco, espero que dê tudo certo aí na ligação. Mas é justamente isso. A prescritiva é uma forma de eu achar uma ação do que deveria ser feito. Certo até aqui, pessoal? Ô, Sofia, só uma dúvida. Então, sempre Oi, a Bruno. prescritiva trabalha com cenários, simulações de cenários, e a preditiva olhando dados históricos. Isso, a preditiva ele vai olhar para trás e vai falar, bom, isso aqui pode acontecer, tem X% de chance de acontecer. Na prescritiva, vocês vão criar os cenários onde isso pode acontecer, até para vocês tomarem uma decisão melhor no que vocês estão fazendo. Certo? Certo. Tem alguma que é mais assertiva? Ou depende do projeto, da situação? Depende do cenário de vocês. Lógico, por exemplo, às vezes vocês não estão interessados em saber em análise preditiva ou prescritiva, porque vocês nem vão mais trabalhar com aquele projeto, vai ser encerrado. Vocês precisam dar um overview do que aconteceu lá atrás. Se vocês trabalharem só com o diagnóstico e com a descritiva, resolveu o problema de vocês. Vocês vão ter dificuldade de trabalhar com a preditiva se vocês não fizerem a descritiva e a diagnóstico bem feitinhos lá atrás. Vocês vão precisar ver tudo o que aconteceu para começar a entender o que pode acontecer. E aí um ponto também me incomoda muito, muito, muito quando falam análise preditiva e sempre falam, então inteligência artificial. Já colocam machine learning nesse negócio, não sei o quê. Cara, vocês mesmos podem fazer previsões. Estatística básica, vocês podem rodar aqui e perceberem o que vocês precisam. E na prescritiva, vocês mesmos podem criar cenários e ver o que acontece.